Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito desse tema, enquanto esperamos. Se você está no pacto de oração, você já ouviu certamente que no nosso pacto de oração, muitas vezes nós recebemos uma resposta de Deus, né? E essa resposta às vezes é sim, às vezes é não e às vezes é espera. E ao meu ver, o espera é a resposta mais difícil. Você não acha? Porque eu sou assim, ó. Se Deus diz sim, opa, amém, né? Alcancei no Senhor. Se Deus diz não, aí você chora, você tem aquele luto, né? Que Deus diz não, mas você toca a bola para frente. Mas quando Deus diz espera, como que é difícil esperar, não é verdade? Quando Deus diz espera, parece que o negócio aperta, como o pastor Lucas falou ali, né? A gente é passado no funil, a gente é passado no cilindro. Quando nós estamos esperando algo que o Senhor nos prometeu, a promessa que o Senhor nos fez, quando nós estamos esperando o cumprimento daquilo que o Senhor diz que faria conosco ou nos daria, né? Que mudaria a nossa circunstância, nós somos muitas vezes, queridos, assolados por ondas de emoções, não é verdade? Vem a ansiedade e te balança, vem as dúvidas e te balança, vem a convicção e te balança, vem a certeza e te balança, né? Mas é aquela coisa, é um passinho para frente, um passinho para trás. Parece que a gente está em alto mar sendo balançado. Só que nós precisamos, queridos, entender que nesses balanços das nossas emoções, nós não podemos sair do ponto que Deus deseja que nós estejamos. E como que então nós permanecemos nesse ponto? Qual é a âncora que nos mantém fixados no ponto de espera, no ponto combinado por Deus para nós recebermos a nossa bênção? A nossa âncora, queridos, é a nossa firme convicção naquilo que o Senhor prometeu. Olha só o que diz o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 23. O texto diz assim: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Olha só como esse texto começa: apeguemo-nos firmemente. Você vai agarrar com braços e pernas ao que? A esperança, porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Então, diante dessas emoções que vêm, que nos balançam, nos sacode, muitas vezes joga a gente no chão e depois joga a gente para cima, nós não podemos sair do ponto de espera. Quando nós continuarmos crendo que o Senhor é fiel, Ele vai cumprir sua promessa. Mas e aí enquanto esperamos? Mas e aí então nesse vácuo de tempo, nesse intervalo de tempo? O que nós fazemos enquanto nós esperamos? Queridos, quando nós vamos para a palavra do Senhor, é algo maravilhoso. A Bíblia, irmãos, é algo maravilhoso que você encontra a resposta para todas as situações e momentos que você está vivendo. Eu estou vivendo um momento de espera na minha vida. Eu estou vivendo essas emoções, como todos. E quando nós vamos para a palavra, a gente vê que essas emoções não são só nossas. Não é porque nós não confiamos, não é porque nós desacreditamos, mas são emoções humanas que, se a gente não toma cuidado, machuca, cria um estresse, né? Cria uma ansiedade, nos leva a agir precipitadamente, né? A tentar dar um jeitinho nas coisas e não é o que Deus quer. Então, no texto de Salmos, capítulo 40, nós vamos encontrar então a resposta do que fazermos enquanto esperamos. Lá no Salmo 40, nós temos o testemunho de Davi sobre o seu tempo de esperar. E nessa tarde, então, eu gostaria de, juntamente com você, de nós avaliarmos essas atitudes de Davi e também fazermos delas as nossas atitudes para este momento de espera.
Então, em primeiro lugar, enquanto esperamos, nós cremos na recompensa. Enquanto nós estamos esperando, enquanto nós somos tentados por sentimentos de dúvida a respeito da promessa que o Senhor tem para nós, nós devemos crer na recompensa. Você já pegou carona com alguém e combinou um ponto de encontro? Eu te pego lá na esquina da padaria. Pode ser? Pode. Então eu vou passar lá, me espera lá. Tudo bem. E aí você vai lá para a esquina da padaria. Chega no horário marcado, né, um pouquinho antes. E aí dá o horário marcado, a pessoa não veio. Aí você olha, vem vindo um carro da cor. Você, né, até se apruma. Mas não é a pessoa. E aí começa a passar uns carros, passa um tempo, 2 minutos parece que já foi 2 horas. Aí o que vem na cabeça? Será que eu entendi errado o ponto de encontro? Será que não era essa padaria? Será que eu entendi errado o horário? E o que esse sentimento de ansiedade, de dúvida faz com a gente? Nos põe em desespero. E muitas vezes, quando Deus fala para nós assim, eu vou curar o seu filho. Ou Deus fala assim, eu vou te dar a sua casa. Ou Deus diz assim para você, eu vou restaurar o seu casamento. Vou restaurar a harmonia do seu lar. Ou Deus diz, vou dar uma promoção no seu emprego. A gente, será que eu entendi errado? Por que não chega? Por que ainda não veio a bênção? Por que ainda não recebi? E aí a gente começa a desacreditar, queridos, da promessa que Deus fez para nós. Algo que para nós era tão real antes, tão palpável, que a gente poderia escrever num quadro, moldurar e pôr na parede, de tanta convicção que a gente tem que aquilo ali é uma promessa de Deus na nossa vida. De repente a gente pensa assim, acho que eu entendi errado, por causa do desespero. Mas lá no Salmo 40, nós vamos ver então a atitude desse salmista que continuou crendo na recompensa. Olha só o que ele diz lá no Salmo 40, do verso 1 ao 3. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Olha o verso 2. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Olha só, o salmista, diante do desespero que ele disse que estava, diante daquela situação, parecia que ele estava atolado. Não ia para frente, não ia para trás, o negócio não desenvolve, não acontece. Senhor, quando será? Quando será? Mas ele esperou com paciência. Ele focou na promessa que Deus tinha para ele. Ele não se adiantou. Ele não desistiu. Ele esperou com paciência. Ele creu na recompensa da espera. Ele creu que Deus iria cumprir. E o que aconteceu? Deus veio socorrê-lo. Ele diz que Deus o tirou daquele atoleiro de lama e colocou ele com seus pés firmes sobre uma rocha. E as pessoas ficariam sabendo daquela bênção e passariam a crer sobre a existência de Deus. Ele entoaria um louvor a Deus. As pessoas começariam a temer ao Senhor e confiar no Senhor, porque Ele confiou e recebeu a recompensa da espera. Queridos, nós somos desafiados quando nós estamos no tempo de espera a não perder o foco da nossa promessa, a não mudar de ânimo, a não mudar de preferências, mas continuar crendo que o Senhor vai fazer, esperar com paciência, crendo que a recompensa virá, focando na promessa do Senhor. Quando nós fazemos isso, queridos, então nós podemos ter a certeza que todo aquele quadro terrível,
toda essa situação que hoje nós estamos vivendo, de angústia, de espera, de choro, de oração, de pacto de oração, de luta, de bater na porta, esperando essa porta abrir, todo esse quadro será revertido em bênção, porque nós estamos esperando a recompensa com paciência, crendo que ela virá, crendo que o Senhor é fiel. Por isso, nessa tarde, queridos, eu gostaria de convidar você a crer na recompensa da sua espera. Como que nós fazemos isso? Imagine como será. Imagine quando será quando essa porta que você está batendo abrir. Imagine quando será quando você que está orando, pedindo ao Senhor uma solução, uma causa da justiça, chegar no seu correio a cartinha, né, da intimação lá do juiz, dando a resposta que você está esperando. Imagine quando você chegar acompanhado aqui na igreja dos seus filhos, por quem você tem orado, buscando ao Senhor a transformação de vida deles. Imagine quando será quando você sair do consultório médico, com alívio tremendo de que você foi curado. Imagine como será quando você entrar dentro da sua casinha, sua casa, e você sentir aquele cheirinho de tinta, de coisa nova, de móveis novos. Imagine como será quando você entrar pelo corredor da igreja, casando com a pessoa que você tanto ama, os seus sonhos sendo realizados. Isso, queridos, é crer na recompensa, é crer na promessa, é crer que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos trazer, então, nesses momentos de angústia, não desespero. Quando nós estamos angustiados, nós não vamos invocar ansiedade, mas vamos focar na recompensa. Porque quando a gente foca na recompensa, a paz vem, a alegria reina de novo, a gente sente o saborzinho da vitória que o Senhor tem para as nossas vidas, e a gente lembra, Deus é fiel. Para o mundo é impossível, mas Deus é um especialista em impossibilidades. É Ele que transforma o quadro em situações, é Ele que é o dono do universo, é Ele que move céus e move terras. E o que é isso? Que promessa é essa para que o Senhor não possa cumprir? Ele vai cumprir, Ele é fiel, amém? Então, no nome de Jesus, creia na recompensa do Senhor. Mas uma segunda atitude que eu vejo em Davi, que nós também devemos adotar, é que enquanto esperamos, nós mudamos a nossa postura. Enquanto esperamos, algo muda. Davi fala aqui que Deus colocou um cântico nos lábios dele, que ele entoou um louvor ao Senhor. Mas antes disso, ele estava em profundo desespero. O que causou essa tamanha mudança? Uma mudança de postura. Quando nós estamos buscando algo no Senhor e esperando a promessa se cumprir, nós fazemos todo sacrifício, não é? Talvez você precisou deixar o seu carro 3 quadras para baixo ou para cima, porque a rua hoje está fechada aqui. Mas você veio porque você tem um compromisso de pacto de oração e você vai fazer o sacrifício para honrar o seu voto com o Senhor. A gente faz sacrifício, a gente jejua, a gente ora, a gente se empenha. Nós esperamos firmes e nós imaginamos a nossa promessa, cremos na recompensa. Mas o que nós podemos ver aqui neste texto, queridos, é que Deus não está pedindo que façamos sacrifícios. Deus deseja que nós sejamos o sacrifício. Deus não está pedindo para fazermos algo, mas para nós sermos alguém. Olha só o que diz o texto lá de Salmo 40, do verso 6 ao 8. Diz assim: não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo.
Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Davi se dá conta, nesse momento de espera, que a recompensa ainda não veio, a promessa ainda não se cumpriu, não por causa de Deus, mas porque ele ainda não estava no ponto, ele ainda não estava do jeito que Deus desejava, para completar a bênção, para completar o quadro glorioso que Deus tem para nossas vidas. Então Davi percebe: o Senhor não está querendo sacrifício, o Senhor não está querendo holocaustos, o Senhor não está querendo que eu faça algo, mas que eu seja. Olha só a postura dele ali no verso 7. Aqui estou. Então é como se ele tirasse com o braço ali os sacrifícios que ele estava oferecendo, e ele subisse ali no altar e dissesse: Deus, eu estou aqui, aqui estou, eu sou o seu sacrifício, e eu tenho prazer de estar aqui nesse altar, eu tenho prazer de me desgastar por ti e para ti, porque eu entendo que a minha alegria é a sua lei no meu coração. Não é o que nós fazemos, mas é o que nós somos. Enquanto esperamos, nós devemos entender, queridos, o que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que as nossas ações, as nossas obras, não são nada. São como se fossem trapos de imundícia. Que a nossa justiça é assim. A Bíblia também afirma que Jesus nos ofereceu redenção, salvação, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia afirma que apesar de nós nos esquecermos da promessa do Senhor, Ele não as esquece. Ele não desiste. Porque quando Ele fala, é a honra dEle que está sendo empenhada. Nós vemos na palavra de Deus, quando a gente estuda, lá na Unibim, em panorama bíblico, quando nós estudamos lá sobre a promessa de Deus a Abraão, e Deus vai cumprindo toda a perspectiva daquela promessa em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós vemos que Jacó fugiu de casa. Ele não se lembrava dos planos de Deus para a sua família, mas Deus o encontra, entrega um sonho para ele, em que ele vê uma escada que vai até o céu, e anjos subindo e descendo, e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e eu sou o teu Deus, eu tenho uma aliança contigo. Ele nem lembrava dessa aliança, mas Deus não esqueceu. Então, queridos, a grande sacada aqui é entender o que cabe a nós. Deus não precisa de ajudantes para cumprir a promessa. Deus não precisa dos nossos sacrifícios para ter uma motivação para cumprir a promessa. Deus não precisa de motivação para cumprir algo que Ele disse que nos daria. Ele disse. O que cabe a nós então? Cabe a nós, queridos, mudarmos a nossa postura. Enquanto nós esperamos, nossa postura precisa mudar. Nós precisamos entender que a postura de cobradores de promessa não é o que Deus quer de nós. Mas Deus quer que nós sejamos seus. Deus quer que nós sejamos seus filhos. Deus quer que nós sejamos íntimos seu. Olha só o que o salmista diz lá no verso 8. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Olha como que muda a perspectiva. Quando eu passo a entender que Deus vai cumprir, não por aquilo que eu faço, mas porque quem Ele é, muda a postura.
A gente deixa de ser aquela pessoa birrenta, mimada, deitada no chão, esperneando com Deus, e passa a ter uma atitude de gratidão, passa a ter uma atitude de adoração, como ele diz: eu tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Eu estou aqui no teu altar, Senhor, eu sou o seu sacrifício. Faz as mudanças que o Senhor deseja em mim. Porque às vezes quem está barrando a promessa do Senhor se cumprir em nossas vidas somos nós. Às vezes o ponto que precisa ser mudado para que as coisas aconteçam, a chavezinha que precisa ser girada, somos nós. Então a nossa postura precisa ser mudada. Então nós devemos ter esse cuidado, queridos, de não fazer a nossa promessa um ídolo. Muitas vezes a gente foca tanto na promessa e a gente começa a adorar aquela promessa. E aí o nosso coração vai ficando amargurado com Deus, porque Deus não está trazendo a promessa. Nós não podemos colocar a nossa promessa no lugar de Deus na nossa vida. Quantas pessoas que buscaram algo do Senhor e quando as tiveram, caíram fora. Busca no Senhor um emprego, o Senhor dá um emprego, não vem mais para a igreja, não faz mais curso bíblico, por quê? Por causa do emprego. A promessa se tornou um ídolo. Vem aí o rapaz ou a moça e quer alguém para se casar, casa. Some da presença de Deus. Por quê? Porque agora trabalha, estuda e tem que cuidar da casa porque é casado. Promessa virou um ídolo. Então, queridos, enquanto nós esperamos para que a promessa não se torne um ídolo no nosso coração, nós precisamos mudar a nossa postura e entender que existe um Deus e nós somos o sacrifício. O que deve estar sobre o altar somos nós. É a nossa vida que tem que ser ali queimada, forjada, como o pastor Lucas bem disse aqui no meio do culto. Então, enquanto esperamos, queridos, vamos mudar a postura do nosso coração, focando na recompensa que o Senhor tem para nós, focando como será maravilhoso, como o salmista abre este salmo, é maravilhoso, as pessoas vão passar a entender a existência de Deus, quando Ele cumprir essa promessa na nossa vida, Ele realmente livra, Ele realmente tira o nosso pé do atoleiro, é maravilhoso, mas a chave tem que ser virada, nós precisamos mudar a nossa postura, e Ele não termina por aí, Ele fecha então esse testemunho, no último versículo, fazendo-nos entender, que enquanto esperamos, nós reconhecemos a verdade. Existe uma verdade. E essa verdade nós só podemos vê-la, nós só podemos entendê-la e vivê-la, quando nós continuamos crendo na promessa, crendo na recompensa do esperar, mudando a nossa postura, entendendo que nós somos o sacrifício vivo. Quando nós entendermos isso, nós vamos reconhecer a verdade que estava diante dos nossos olhos todo o tempo. E a gente não percebeu. Olha só o que diz o texto no verso 17. Salmos 40, verso 17. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és meu auxílio e minha salvação, ó meu Deus. Não te demores. Percebeu isso? Ele inicia já dando testemunho de que chegou a bênção, chegou a promessa, e foi maravilhoso, foi estupendo. E ele fecha, mas parece que ele ainda está esperando alguma coisa, não parece? Não te demores. Que verdade é essa que nós precisamos reconhecer? Aqui o salmista, ele admite os fatos. Ele chega a uma constatação. Qual é essa constatação? Eu sou pobre.
Eu sou pobre. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de auxílios, eu preciso de benefícios, porque eu sou miserável. E quem é o auxílio? Deus. Mas ele também diz: eu sou aflito. A minha alma é aflita. Talvez as pessoas venham à sua vida e achem que a tua vida é um mar de rosa, mas você bem sabe como é teu coração. Você bem sabe como é quando ninguém está vendo. E você precisa de alguém para intervir na sua vida, de um Salvador. E quem é a salvação? Deus. Eu sou pobre e aflito, mas Deus é o auxílio e a salvação que eu preciso. Então aqui o salmista entende algo espetacular. Se Deus é o meu auxílio, e eu não tenho nada para oferecer em troca, porque eu sou pobre. Se Deus é minha salvação, e eu não tenho nada que oferecer em troca, porque eu estou perdido, eu preciso ser salvado. Logo, é bom que eu esteja nos pensamentos deste Deus. Logo, é bom que eu tenha um nível tal de intimidade que Deus não se esqueça de mim. Não tem um ditado aqui no Brasil de quem não é visto não é lembrado? Não tem esse ditado? Se Deus só me vê nos domingos, vamos assim dizer, se eu só chego diante do altar do Senhor quando eu estou na igreja, ou nos domingos, ou nas quartas-feiras, será que eu serei lembrado? Aqui eu estou fazendo uma comparação, né? Deus não é ser humano, é claro que Ele lembra de você, né? Isaías diz que você está gravado nas mãos do Senhor, Ele lembra de você. Isaías também diz que mesmo que a sua mãe te esqueça, Ele não vai te esquecer. Mas aqui a gente usa a licença poética dessa poesia, desse testemunho de Davi, para dizer sobre isso. Gente, se Deus é tudo que eu preciso estar nele o tempo todo. Eu preciso ter uma intimidade com Ele o tempo todo. É bom para mim estar nos pensamentos de Deus. É bom para mim ser chegado de Deus. É bom para mim ser íntimo de Deus. Porque eu sei quem eu sou. Miserável homem que eu sou. Mas eu sei também quem Deus é. Então viver ao lado de Deus, afinal, é tudo que eu preciso. Sabe aquela promessa? Eu não preciso daquela promessa para sobreviver. Sabe aquela promessa que eu cheguei aqui buscando? Eu não preciso dessa promessa se cumprir para ser feliz. Eu preciso de Deus. Eu não preciso dessa promessa para a minha vida mudar. Eu preciso de Deus. Mas e aí? Eu deixo para lá a promessa? Olha só como o salmista termina. Ó meu Deus, não te demores. Sabe por que ele não desistiu da promessa de Deus para a vida dele? Porque ele entendeu quem Deus é. E Deus vai cumprir, porque foi Ele que falou e Ele sempre cumpre. Quando a gente entende Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente entende o caráter de Deus. E Deus tem palavra. Deus é de confiança. Ele é leal, Ele é fiel, Ele cumpre. Então, Senhor, enquanto esperamos, não te demores. E nós estaremos na presença do Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor, ó Deus, aquieta a alma, Senhor, desse irmão, dessa irmã, que nessa tarde, Senhor, chegou aqui aflito, se sentindo, Senhor, pobre, sem o que te oferecer, Pai. Que o Senhor aquieta a alma, Senhor, com a sua doce voz, dizendo que o Senhor é Deus, e o Senhor cumpre, o Senhor não falha. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai,
Que o Senhor traga, Senhor, a doce paz da Tua presença em nossas vidas, Jesus. Que nós estejamos no Teu altar, Senhor, nos rendendo a Ti como sacrifício vivo, em o nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.